Donald Trump mandou o recado para Lula. O que acontece é que o Brasil quer abandonar o dólar e usar uma moeda dos BRICS para fazer as transações internacionais. Mas Donald Trump já prometeu que vai punir quem abandonar o dólar. Trump já avisou que se vencer a eleição vai aplicar tarifa de 100% contra produtos de países que abandonarem o dólar. E é isso que Lula tá avisando nos BRICS. Quer dizer, Lula não tá na Rússia. Ele ficou dodói e bateu a cabeça. E disseram que ele tava tomando banho no banquinho e aí escorregou e bateu a cabeça. Ou será que foi Janja que empurrou? Não foi eu que disse isso, hein? Foi o Constantino. Quem está na Rússia falando por Lula é Dilma. Ela diz que defende uma plataforma global sem se basear no dólar, nem no sistema americano. E foi aí que Donald Trump prometeu retaliar. É o que você vai ver agora. Mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Já se inscreveu? Então não se esqueça de curtir. Os países anti-americanos estão todos na Rússia. O Brasil é um país extremamente anti-americano. Lula não está lá, mas Dilma está lá representando o Brasil. Quem está lá também é a China, é o Irã, até a Venezuela está. Maduro, o próprio Maduro, que é perseguido, pode ser preso em vários países do Ocidente, compareceu à reunião dos BRICS. China, Irã e Rússia, tudo ditadura. Maduro, ditador, só podia ser o lugar do Brasil. E lá Maduro é muito bem recebido. Uma reunião de ditadores na Rússia tinha que ter a participação do Brasil. O ideal seria ter uma participação também do STF, Barroso, Moraes, os grandes ditadores do Brasil. Lula só participou por videoconferência, mas perceba que logo depois da fala de Lula apareceu o ditador do Irã. Companheiros, espero vê-los na próxima curva para construir mais um capítulo da nossa história comum. Muito obrigado, presidente Putin. Muito obrigado, presidente Putin. Como dizia a Globo News, Bolsonaro é um par internacional. Amigo de Trump, dos Estados Unidos, da Europa, Lula sim é um grande estadista, salva a democracia, representa muito bem o Brasil no exterior. E na primeira reunião do grupo dos BRICS, Dilma já foi dizendo que queria criar uma nova plataforma e criar uma nova moeda, uma moeda específica dos BRICS, para tirar o dólar do mapa. Nós vivemos um momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Como o senhor disse, nós tivemos um investimento bastante elevado, mas não suficiente para as necessidades dos países BRICS. Por isso é tão importante o financiamento em moeda local através de plataformas específicas. O Banco dos BRICS, o NDB, tem esse compromisso para viabilizar não só o financiamento em projetos soberanos, mas também o setor privado. Aí a gente se pergunta, que moeda vai substituir o dólar? O yuan chinês, será que tem força para substituir o dólar? Tem reservas em ouro suficiente para servir de lastro? E essa plataforma digital que Dilma quer criar para os BRICS? Vai ficar tudo muito bem explicado no vídeo que mostra a retaliação de Donald Trump. Tá cada vez mais claro que Trump vai vencer as eleições dos Estados Unidos. E os países que, assim como o Brasil, abandonarem o dólar como moeda internacional, vão sofrer duramente as consequências. Vejam só a ira de Donald Trump. Donald Trump deu uma indireta aos BRICS, dizendo que os países que abandonarem o dólar serão punidos. Os BRICS agora têm novos países membros e estão tentando criar um meio de pagamento e transações financeiras entre si. Mas Donald Trump, candidato à reeleição nos Estados Unidos, já disse que os países que abandonarem o dólar como reserva internacional pagarão um preço. Mas o que falta para os países dos BRICS abandonarem o dólar? Criar um sistema de pagamento e substituir o dólar por outra moeda como reserva internacional não vai ser tão fácil. Primeiro, os BRICS vão ter que convencer os demais países a fazer parte de outro sistema de informação financeira que possa substituir o SWIFT. Os bancos de quase todos os países estão cadastrados nesse sistema. SWIFT nada mais é que a troca de informações entre bancos do mundo todo. Por exemplo, se você enviar uma remessa de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, o banco nos Estados Unidos que você tem conta envia a informação de que você enviou uma quantia X de dólar. Então, o banco sediado no Brasil recebe e transforma essa informação em créditos na conta de terceiros, que irão receber o dinheiro no Brasil e assim por diante no mundo todo.
A Rússia teve seus bancos banidos desse sistema, por isso ficou difícil fazer comércio com esse país. Para burlar isso, os BRICS estão tentando criar um sistema semelhante a esse, mas é preciso uma moeda como reserva internacional, que não seja o dólar. O yuan chinês não é uma moeda totalmente estável, por isso os BRICS estão tentando criar sua própria moeda, que servirá como reserva internacional. Numa reunião entre os países membros, o presidente do Brasil confirmou a criação de uma moeda comum para facilitar as trocas comerciais entre eles. E nessa proposta está a criação da BRICS Coin. Os países membros propõem que a BRICS Coin seja uma moeda respaldada pelo ouro. A concepção é que cada unidade da moeda tenha um valor equivalente a uma quantidade específica de ouro físico, garantindo assim um valor intrínseco, lastreado por reservas mantidas pelo Banco do BRICS. Com base nesse lastro de ouro, tokens ou títulos representam o valor dessas reservas e seriam emitidos. Esses tokens serão utilizados para realizar transações comerciais entre os países do bloco, simplificando, reduzindo custos e agilizando a troca de bens e serviços. Essa abordagem, que evoca um novo padrão ouro, não somente visa agilizar as transações intrabloco, mas também consegue eliminar praticamente a dependência e influência dos Estados Unidos na economia de grandes players globais. Por isso, cada vez que uma nação queira fazer parte dos BRICS, aumentará a influência da BRICS Coin no mundo e diminuirá a dependência do dólar e do sistema financeiro SWIFT, que segundo a Rússia e China, esse meio de transações financeiras é usada pelos Estados Unidos e União Europeia para aplicar sanções e chantagem financeira a outros países. Recentemente, o bloco dos BRICS ganhou mais 5 membros: Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito. Já há especulação de que o primeiro país europeu faça parte dos BRICS, a Sérvia, que espera anos e não conseguiu entrar na União Europeia. No cenário mundial, a expansão dos BRICS é inevitável. Mas, se olharmos o tamanho das economias fora a economia chinesa, os outros países do bloco estão patinando. A Índia está vendo um crescimento numa escala maior recentemente, mas ainda é um país pobre e vai demorar para ter um impasse econômico grande no mundo. São grandes centros de consumo, mas não são grandes economias no ponto de vista de moeda internacional, com exceção da China. Por isso é bom ter cautela, mas vamos aguardar e ver o que acontece. O Brasil trocou uma aliança com os Estados Unidos e com a Europa para se aliar com ditaduras. Os Estados Unidos podem fazer chantagem com a Rússia e com a China. Os Estados Unidos são uma democracia. O Brasil está se aliando a países que não respeitam os opositores. Os países mais autoritários do mundo só tem ditadura: China, Rússia, Venezuela, as teocracias do Oriente Médio, países pobres como a Índia, teocracias violentas como o Irã. E eu não me admiraria se eles deixassem a Coreia do Norte entrar para os BRICS. Esse é o time do Brasil. Nosso grande estadista Lula tá levando o Brasil para as grandes ditaduras do mundo. E a imprensa chapa branca da Globo News dizia que Bolsonaro era o pária internacional. Parabéns a vocês que colocaram o Lula na liderança do país, porque hoje o Brasil faz parte do eixo do mal do mundo. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.